você. Não basta apenas estar ouvindo o evangelho da graça de Deus. Não, mas onde eu estou, prego o evangelho da graça de Deus. Não basta isso. O evangelho tem que estar sendo pregado, tem que estar sendo proclamado por alguém que Deus constituiu pastor. Por um mensageiro de Deus de verdade, não alguém que se autoconstituiu pastor. Que é o que mais acontece hoje. Aqui mesmo em Jeremias, ó. Volta no capítulo 23. Recua um pouquinho atrás aí, para te mostrar uma coisa. Jeremias capítulo 23. Versículo 21. Olha o que é que o Senhor fala. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a ele, contudo profetizaram. Deus estava dizendo naquela época, eu não mandei esses profetas aí, são falsos. Eu não falei nada a eles. Contudo eles foram e profetizaram. Está aqui. Olha, irmãos, quem não leva isso aqui a sério é porque ainda faz parte da geração perversa. Por isso que tem gente que pensa que a igreja é um supermercado religioso. Ele acha que ele é um freguês que vai ao supermercado religioso comprar uma mercadoria. Igreja não é supermercado. Você pode ir no mercantil, no Bom Preço, no Pão de Açúcar. Vai lá comprar uma mercadoria qualquer. Você não quer saber se o dono é pastor de verdade, se é pastor falso, se é pai de santo, se é ateu, se é filho do diabo, você não está nem aí. Você vai lá, compra a tua mercadoria e acabou, não interessa o que o dono é. Mas na igreja é diferente. Você vai ao templo para receber o evangelho de Jesus, para receber as boas novas do reino, e você tem que saber se aquele que está proclamando o evangelho, se aquele que está anunciando as boas novas, é de fato e de verdade o enviado de Deus. Entendeu a importância disso aqui? Como é que eu sei, pastor? Vendo se o indivíduo está enquadrado dentro das exigências de Deus. Por exemplo, vamos terminar. 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, rapidamente. Capítulo 3, versículo 1 em diante. Encontraram? Olha, se tem uma coisa que me deixa indignado é isso aqui. Toda hora aparece nego dizendo que é pastor. Toda hora o sujeito cisma, abre igreja, como se abre um botequim. Não, eu sou pastor. Ele mesmo se faz pastor. Não pode, irmão, está errado, não é assim não. Então, olha o que diz aqui. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Agora, é necessário que o bispo, pastor, presbítero, tudo isso são palavras sinônimas. É como se você disser professor, mestre, educador, é a mesma coisa. Só que a igreja separou, né? Colocou isso como se fosse uma hierarquia. Não. É necessário que o bispo, o pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Não pode ser pastor e se divorciar e casar de novo. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, tem que ter o dom de mestre. O pastor tem que ser um mestre. Não dado ao vinho, não pode ser um cara que se embriaga. Não violento, porém cordato. Inimigo de contendas, não avarento. E que governe bem a própria casa. Criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Não é que o filho do pastor tem que se converter, não. Mas o pastor tem que criá-lo dentro de uma regra.
Quer fazer bagunça, faz lá fora, agora aqui dentro não. Esse é o pastor de Deus, né? Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja neófito, para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, qual é a exigência de Deus para o pastor? Primeiro, o pastor tem que ser modelo em tudo. Não é que ele vai ser o suprassumo da perfeição, porque todos nós somos imperfeitos. Só seremos perfeitos quando recebermos de Deus um corpo glorificado. Todos nós cometemos falha, todos nós cometemos nossos pecados. João disse, se alguém disser que não tem pecado, é o quê? Mentiroso. Mas tem um padrão, tem um limite. Tem que ser um homem honesto, tem que ser um homem que não mente, tem que ser um homem educado, não pode ser um homem que fica com gracejo com as mulheres. Nós tivemos um indivíduo aqui, só que ele fazia escondido. Não podia ver uma mulher engraçadinha que ele chegava e dizia, ah, se eu fosse teu marido. Aí. Se o cara disser isso para minha mulher, meu irmão, aí quem vai ser o marido dele sou eu. Aí ele vai aprender com quantos paus se faz uma jangada. Isso é falta de respeito. Às vezes pegava uma mulher, estava com um problema no casamento, né? O marido incrédulo, ele dizia assim, poxa, você era a mulher que eu queria para ser minha mulher. Olha só a cantada que o sujeito dava. Como é que pode uma praga dessa dizer que é pastor? Está aqui, ó. Não pode ser um homem de atitudes maliciosas. Pastor não pode ser avarento. Não pode fazer do ministério um emprego. Pastor é vocação, não é profissão. Se quer ganhar dinheiro, quer viver como Marajá, não pode ser pastor. Quando você vê o sujeito dizer que é pastor e dizer, sou rico, eu tenho muita grana, eu tenho avião, eu tenho Mercedes de $1 milhão, não é pastor, é ladrão. Vou repetir. Não é pastor, é ladrão. Não pode o pastor se locupletar do dinheiro da igreja. Quer ter avião? Então vai ser empresário lá fora, cara. Não pode ser pastor. Me mostra na Bíblia. Ah, mas Salomão foi rico. Salomão era rei. Olha o exemplo do apóstolo Paulo. Veja o exemplo dos apóstolos. Aí vem esses picaretas com essa teologia da prosperidade diabólica e fazem um grande comércio da fé e constrói verdadeiros impérios em cima da boa-fé dos incautos. Isso não é pastor de nada. O verdadeiro pastor não pode ser neófito, ou seja, não pode ser uma pessoa recém-convertida. Paulo está dizendo, porque se ele for um cara recém-convertido, que não tem experiência, vai logo se sentir orgulhoso, soberbo. Quando ele se vê em cima do altar, num púlpito, falando para uma plateia, ele vai se achar o rei da cocada preta. Não pode ser neófito. O que é que a gente vê hoje? O indivíduo se divorcia, casa de novo, e na maior cara de pau do mundo diz que é pastor. Nós tivemos um rapaz, há 12 anos atrás, quando nós iniciamos a igreja aqui em Fortaleza, ele queria ser pastor. Com 3 meses foi reprovado. Que ele não queria ser pastor, ele queria um emprego. Ele queria casa, ele queria televisão HD, ele queria... Veio com uma lista desse tamanho para mim. Com 1 mês que estava querendo ser pastor. Reprovado. Saiu da igreja. Era casado, 3 filhos. Com poucos meses saiu da igreja, largou a mulher. Largou a esposa, largou os filhos. Se juntou com uma mocinha de 17 anos. Vivia ali na esquina, bebendo cerveja. Arranjou uma representação daquele marujinho, aquele cremosinho, marujinho. Você sabe o que é que esse homem é hoje? Quer dizer, ele não é, ele diz que é pastor.
Tem um templo em Parangaba. E tem gente que diz, não, mas é o pastor Cláudio. Que pastor? Que pastor? É um impostor. E tem gente que acredita. Não pode, irmãos. Pastor Kleber Lucas. O cara canta bem. Pastor Kleber Lucas. O cara já vai para a terceira mulher, rapaz. Se divorciou da última. Casou agora há poucos tempos com a ex-mulher do Romário. Aqui nem os hinos dele toca nesse templo. Não toca. Quanto eu não sabia disso, meu irmão, depois que eu soube, aqui não. Porque isso não é pastor de nada. Hoje, essas seitas que existem aí, pega qualquer garoto de 16, 17, 18 anos e bota como pastor. Passa na porta e vê. Garotinho ainda cheirando a leite. Ainda carregando o cheiro de mijo nas calças. Pastor. Pastor.